nós te louvamos por essa noite. Cantamos um hino tão maravilhoso que nos fala que o Senhor nos salva. O olhar de compaixão, de misericórdia nos alcançou um dia e hoje, por meio da obra da cruz de Cristo, somos resgatados dos nossos pecados. Fomos chamados à comunhão com o Senhor e te louvamos por isso. E essa noite, reunidos aqui, podemos novamente abrir tua palavra, expô-la e desejamos que o Espírito esteja nos instruindo por meio dela. Oramos a ti, em nome de Jesus. Amém. Também queremos agradecer a presença da Laisla, né? Está conosco, é uma alegria sua presença. O Salmo, no quarto de hoje, é o Salmo 18. E ele é um salmo de grande explosão de euforia. Da expressão, a grande explosão de euforia de Davi para com Deus. O Salmo 18, ele é praticamente a leitura, ou é a íntegra de 2 Samuel 22. Se você abrir em 2 Samuel 22, você vai ver que 2 Samuel 22, ele tem 51 versículos. E o Salmo 18 tem 50 versículos. Por que isto? Porque no versículo 1 do Salmo, de 2 Samuel 22, fala assim: Davi falou ao Senhor as palavras desse cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Aí vem o versículo 2, ele diz. O Salmo 18 começa, né? Algumas versões dizem, e disse Davi, na minha diz, eu te amo. Mas esse cântico de ações de graça, pelas vitórias obtidas por Davi ao longo da jornada, tem um chamamento conhecido como monição mesmo, tá? Litúrgica, ou seja, ela é uma breve exortação ou explicação dirigida à Assembleia. Não é a Deus, é a Assembleia. E no Salmo 18, ele tem essa monição, justamente que é o versículo 1 do 2 Samuel 22, que diz, que é a instrução de Davi, né? Ao mestre de canto, não é o que está no cantinho, tá? É o que coordena o coral. Ao mestre de canto, salmo de Davi, servo do Senhor, a qual dirigiu ao Senhor as palavras desse cântico, no dia em que o Senhor o livrou de todos os teus inimigos e das mãos de Saul, ele disse. Enquanto nosso irmão estava lendo, eu estava no 2 Samuel 22. Algumas palavras que dão o mesmo sentido, que são diferentes, mas é a mesma, é a íntegra, né? Davi fazendo isto, explicando primeiro, né, a respeito do que se trata, dando a ideia daquilo que se trata, e ele então escreve esse salmo. Depois de cessar todas as batalhas. Em 2 Samuel 10, nós temos registro dessas batalhas, né? Por exemplo, 2 Samuel 10, 19, está registrado assim. 2 Samuel 10, 19. Quando todos os reis, servos de Hadadezer, viram que tinham sido vencidos por Israel, fizeram paz com Israel e o serviram. E os sírios ficaram com medo de voltar a socorrer os filhos de Amon. Ali então as batalhas, né, uma das batalhas sendo cessada. Davi, ele expressa palavras de magnitudes, palavras magníficas para descrever Deus. Ele usa as palavras como Deus é minha rocha, Deus é fortaleza, Deus é escudo, é socorro, força, salvação. Um salmo de ações de graça. Todos os inimigos de Davi foram vencidos. E ele relembra os perigos dos quais foi liberto. Versículo 4 a 6, nós vamos ler versículo, vamos ler em bloco, mas o 4 a 6, depois dele fazer essa exaltação a quem é Deus, né, na sua grandiosidade, ele fala, laços de morte me cercaram, torrentes de perdição me puseram terror, cadeias infernais me envolveram, e tramas de morte me surpreenderam.
Na minha angústia invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então Davi, ele declara a vitória, lembrando de que nos perigos Deus o libertou. Talvez se nós fôssemos adequar a vida de todos os filhos de Deus após uma jornada de luta nesse mundo, e a alegria de findar a vida vitorioso contra as hostes do inimigo, nós podemos e devemos declarar como Davi declarou aqui, que o Senhor é sua rocha, que o Senhor é o seu escudo, que o Senhor é a sua salvação, a sua força, a sua fortaleza. Assim como olhamos para Davi, podemos olhar para Paulo, que também sofreu na vida. Daniel, o próprio Senhor Jesus Cristo, que após a angústia da cruz ressuscitou vitorioso, voltará em poder e glória. Nós, crentes, muitas vezes passamos por batalhas nessa vida, e ao findar, talvez com a morte. Algumas pessoas lutam a vida por uma doença, acabam morrendo, e fala, perdeu a vida, ou perdeu a luta contra o câncer. Não. Ele venceu a batalha, e o seu corpo glorificado agora está na presença de Deus entoando o hino de vitória, ali de 1 Coríntios 15, 55 a 57. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A morte não nos vence. A morte, pelo contrário, como já disse alguém no passado, é a nossa aliada para estarmos na presença de Deus. Então todos nós, talvez não necessariamente por uma luta contra uma doença que nos leva à morte, mas uma situação que você acha que não tem solução e Deus nos liberta. Hoje, almoçando, a nossa irmã Eliane estava falando que na classe ela disse, os milagres de Jesus, quais os milagres de Jesus ele pratica em sua vida hoje? Nós começamos a pensar, quantas vezes o Senhor Jesus nos salvou de momentos que você fala, agora não tem jeito, e Ele te libertou. Ou uma situação financeira, ou mesmo uma doença, ou mesmo uma necessidade, e Deus lhe deu a vitória. Então, os títulos colocados em cima do Salmo 18 e comentários da Bíblia apontam para a expressão de louvor a Deus. Então, na minha Bíblia está cântico de vitória. Não sei como é que está na sua Bíblia aí. Está em caixa no negrito, né? Cântico de vitória. Um rei guerreiro relembra o passado. Livre da boca do leão, diz um outro livro, comentário. Deus, nosso libertador. Vitória e domínio. São esses alguns dos títulos que encontramos nas Bíblias e comentários bíblicos. E talvez se você fosse escrever um livro, um comentário do Salmo 18, você colocaria, sendo brasileiro, né, vamos dizer assim, com toda a sua brasileiridade, você colocaria, eita Deus, né? Que Deus é esse que me dá vitória contra os inimigos? Um Deus que é rocha, um Deus que é refúgio. Olha, não está dizendo que você não vai passar por tormentas. Davi passou. Mas no final ele pode declarar, Deus é tremendo. Deus é maior. Porque Deus é superior aos problemas da vida. Paulo, ele empresta o versículo 49 e aponta para a pessoa do Senhor Jesus Cristo, lá em Romanos 15, 9. Aliás, um dos comentaristas, ele usa o Salmo 18 e faz um paralelo da vida do Senhor Jesus Cristo. No 49 diz, por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. E o apóstolo Paulo, então, em Romanos 15, versículo 9, ele diz assim, 15, 9, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito, por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. O Senhor Jesus é glorificado entre todas as nações, entre os povos judeus e os gentios. Então olhamos para o Salmo 18 e vemos como a libertação é gloriosa. Como eu disse, depois de uma enfermidade, depois de uma crise financeira paralisante, nós estávamos vindo para cá falando, olha,
tem que estocar gás, tem que estocar comida. Se eu tiver dinheiro, eu estoco, mas se eu não tenho, vou fazer o quê? Vou botar no cartão e mês que vem, como é que eu pago, né? As pessoas preocupadas, e temos que nos preocupar. Alguns dizendo, olha, talvez nós vamos voltar como no tempo da Covid, lockdown, porque não vai ter combustível. Eu coloquei R$ 100 de gasolina, eu botei 75 quinta-feira, preciso botar mais 100 hoje. Eu só olhando o ponteirinho diminuindo ali, tenho vontade de segurar ele, né? Porque eu coloco o mesmo valor, mas a quantidade que entra no tanque é menos, porque você olha lá, de 6,29 vai para 6,89. Mas uma crise financeira pode nos paralisar, situações angustiosas, um filho dependente, usuário de drogas. Talvez a falta de esperança. Talvez aquele que não tem certeza da salvação e quando encontra o Senhor Jesus como seu Salvador. Ao Deus se revelar a essa pessoa, ou Deus se revelar a nós, nos dando a vitória final, depois de derrotar os inimigos de nossas vidas, Ele nos trará a plenitude da liberdade. Como diz Hebreus 10, 13, quando Ele colocará todos os inimigos como estrado dos seus pés. A razão de Davi escrever o Salmo 18 é porque Deus se mostrou favorável a ele em dias de perseguições e batalhas. Dias difíceis para Davi. Quem conhece a história de Davi sabe como é que foi a sua vida. Mas a graça de Deus se achou como base de toda e qualquer situação. A verdade da graça de Deus, ela se acha no fundo do poço. Ou seja, às vezes você vai ter que ir para o fundo do poço para encontrar a graça de Deus. E lá Ele te encontrou. E te reergueu, te restaurou. Pode ser que talvez a pessoa não tenha percebido ainda. E talvez é porque, na verdade, o fundo do poço não chegou, porque lá no fundo do poço, a graça libertadora de Cristo se encontrará. No fundo do poço, encontraremos misericórdia do Senhor, que está de braços abertos para nos acolher. Esse salmo, na verdade, é o último cântico de Davi em ações de graça pela bênção das vitórias alcançadas sobre todos os seus inimigos. Provavelmente, elas são as últimas palavras de Davi, porque lá em 2 Samuel, capítulo 23, e ali em 2 Samuel, você está vendo já Davi em fim de carreira, né? No capítulo 23, ele fala assim no versículo 1, são essas as últimas palavras de Davi. E aí ele começa então a falar, né, no capítulo 23. Davi talvez ele estava fazendo uma retrospectiva e observando como Deus foi presente a ele em momentos cruciais da sua vida. Quando Saul o perseguia, quando Absalão, seu filho, o perseguiu, quando ele precisou se esconder numa caverna, né? Na caverna de Adulão. Nós não vamos fazer, como eu disse, não é um comentário versículo por versículo, porque o Salmo ele é grande, mas olhando blocos do versículo, como já falei, o versículo 1 a 3, ele está indicando o louvor a Deus por ouvir e responder à oração do seu filho amado. As figuras de linguagem que nós já mencionamos aqui, empregadas por Davi, descrevendo a força, a segurança, a proteção, salvação, né? Mostra isso. O Senhor é minha força. Você pode dizer isso, que Deus é sua força? Ele é sua rocha. Ele é sua cidadela ou fortaleza. Você pode dizer que Ele é teu escudo. Que Ele é teu libertador. As pessoas muitas vezes se enganam, acham que essas expressões apenas estão indicando que por causa disso nós não iremos nem mesmo quebrar uma unha do dedo, né? Não vamos sequer nem ter uma ferpa entrando na carne. Deus é meu escudo, Deus é minha rocha, Deus é meu refúgio. Então nada acontecerá, né?
Tem gente que acha que isso aqui, até alguns podem usar a oração do corpo fechado. Ora isso aqui, teu corpo está fechado, nada acontece. Mas acontece. Passamos por dificuldades. Estava contando hoje também. Foi hoje que eu contei? Acho que foi. Eu fui atropelado, despenquei de um telhado, capotei o caminhonete com meu pai. E talvez na hora eu não percebia, mas era Deus guardando, Deus protegendo, né? Deus manifestando graça para um pecador que não tinha esperança da vida eterna ainda e que compreendeu que essas situações poderiam levá-lo à morte. E quando então, reconhecendo isso, me rendi aos pés de Cristo, então eu posso dizer, Deus é minha força, Deus é meu escudo, porque quando eu despenquei do telhado, eu tenho aqui a cicatriz ainda do lado, ele que me amparou. Quando meu pai capotou o caminhão na Castelo Branco, quilômetro 73, eu não esqueço do quilômetro, quem amparou aquele caminhão para não dar mais piruleta foi Deus. Por uma palavra de um amigo do meu pai em São Paulo, que falou, amarre a carga, porque o senhor pode levar multa. E quando capotou a caminhonete, o caminhonete só não deu piruletas, porque a carga amarrada fez com que a caminhonete capotasse e não desse o segundo capote, porque ela voltou, ficou de perna para o ar, e eu e meu pai saímos pelo vidro da frente. O vidro nem quebrou. Né? Meu pai economizou no vidro. Amassou tudo, mas o vidro está inteiro. Você na hora não vê isso, mas depois você olha como que Deus te guarda, Deus te protege, Deus te salva. E mesmo que você passe por uma situação, aquele irmão que sofreu um acidente e morreu, mas ele nem percebeu, porque está na presença de Deus agora, louvando e glorificando o seu Salvador. Mas as expressões de louvor e adoração a esse Deus magnífico, né, nos traz não a sensação de pertencimento, mas a certeza de pertencermos a um Deus poderoso, que nos guardará até o dia da gloriosa redenção. Sensação de pertencimento é algo que pode acontecer, mas logo se vai. Mas a certeza de pertencer é algo que fica permanente. E Davi podia falar isso. Dos versículos 4 ao 18, nós lemos aqui do salvamento das batalhas. E Davi, ele coloca, né, de uma forma poética, que nos faz perceber e nos faz comparar a nossa pequenez diante da grandeza dos perigos que nos cercam. Ele usa expressões como laço de morte, torrentes de perdição, cadeias infernais, tramas de morte. Como é que nós iremos enfrentar isso na nossa vida como pessoas comuns? Nós somos tão pequenos que não suportaríamos nada disso. Mas ao invocar aquele que é maior do que essas coisas, versículo 6, ele diz, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro a meu Deus. Deus do seu templo, ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então, daí ele vai relatar tudo isso que eu acabei de falar, né? Tramas de morte, cadeias infernais. A resposta veio. Davi, como rei e poeta, cria essa teofania, né, que é a manifestação de Deus, para descrever o livramento maravilhoso. Do versículo 7 ao 18. A terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes e se abalaram, porque Deus estava irado. Alguns fazem analogia de Moisés no monte, né, quando acontece ali a presença de Deus, a fumaça, né? Das suas narinas subiu fumaça, o fogo devorador saiu da sua boca, dele saíram brasas ardentes, ele baixou os céus e desceu, e teve os pés dessa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, foi levado sobre as asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridão de águas e espessas nuvens dos céus eram o seu abrigo. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram, em granizo e brasas de fogo. O Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a voz, houve granizo e brasas de fogo. Atirou as suas flechas, espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Então
se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo pela tua repreensão, Senhor, pelo sopro impetuoso das tuas narinas. Do alto, Senhor, me estendeu a mão e me segurou. E ele me tirou das águas profundas, livrou do forte inimigo, dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Davi podia colocar assim, pois eram mais poderosos do que eu, porém menos do que Deus. Né? Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de escudo. Então, diante dos versículos 4 e 6, que fala de laços de morte que me cercavam, torrentes de perdição se puseram, cadeias infernais, Davi clamou e Deus respondeu. E Davi, ele coloca de maneira poética, né? Os que estão aí da internet, ponha na inteligência artificial, fala, cria um vídeo sobre esses versículos. A Elizabeth mostrou um do céu, né? Do céu. Postou, né? O que eu falei? Postou um, né? Tenta criar. Fala assim, cria aí um vídeo sobre esses versículos falando de Deus. Não sei o que vai sair. Mas o que Davi está dizendo é o seguinte, olha, diante das torrentes infernais, das cadeias infernais, das torrentes de perdição, Deus ouviu a minha voz e ele lançou sobre a terra o seu poder. E os inimigos se dispersaram, fugiram. Deus me livrou dos meus inimigos. Davi mostra aqui o poder de Deus. E ele, então, termina os versículos 16 e 18 com a afirmação. Do alto o Senhor estendeu a sua mão, ele tirou das águas profundas, livrou do forte inimigo. Então, ele olha Deus. E o temor do Senhor nos faz isso. Porque se o inimigo nos assusta, o poder de Deus nos traz segurança. Se as coisas do mundo nos traz medo, o poder de Deus nos traz, lança fora todo o medo, né? Porque Deus é o protetor daqueles que confiam suas vidas nele. E ele continua do versículo 20, não vou ler até o 30, né? Mas ele fala dos caminhos do Senhor são perfeitos. E ele fala, aí Deus retribuindo a ele, e aí no versículo 30, ele declara, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Será que nós realmente cremos nessa verdade, de que os caminhos do Senhor são perfeitos? Ou nós resolvemos criar os nossos próprios caminhos, ou fazer os nossos próprios atalhos? Será que eu creio que o caminho de Deus é perfeito, e eu quero andar no caminho de Deus? Eu acho que não, Deus não sabe bem por onde, o que eu devo obter, então eu vou criar os meus atalhos, eu vou criar o meu próprio caminho, eu vou pegar aí o facão da minha arrogância e abrir uma trilha no meio desse mundo perverso, ou eu prefiro confiar que o caminho de Deus é perfeito e andar na sua segurança? Uma coisa é dizer que os caminhos do Senhor são perfeitos, uma coisa, e nós vamos ver no próximo Salmo, né, que Cristo é suficiente. O Salmo 19, do versículo 7 a 14, fala da suficiência da palavra de Deus. Nós não vamos ler agora, mas nós vamos, próximo Salmo, no quarto, nós vamos comentar a suficiência da palavra de Deus. Mas muitas vezes nós falamos que os caminhos do Senhor são perfeitos, que Cristo é suficiente para nós. Uma coisa é falar, outra coisa é confiar e descansar nessa verdade. Sejamos sinceros, na vida prática, será que confiamos tanto em Deus assim? Ou nós duvidamos dessas verdades e por isso tomamos decisões em nossas vontades e não na vontade de Deus? Talvez por isso é que nós sofremos por consequências. E ainda falamos, é Deus, porque Deus permitiu tal coisa. Está passando por uma situação, por uma dificuldade, por um problema, os caminhos do Senhor são perfeitos, mas não estou vendo perfeição nenhuma nisso aqui. Aí eu vou tomar as minhas decisões. Aí você fica pior o negócio. Porque Deus deixou eu passar por isso? Porque você deixou o caminho de Deus e pegou o atalho. Você não quis sofrer e foi pegar um caminho
sem sofrimento. E é lá no final o sofrimento é maior. E você não vai poder reclamar, porque você ignorou o fato de que sim, os caminhos do Senhor são perfeitos. E ele usa as expressões juízos e preceitos, né? Aqui nos versículos que do 20 ao 30, no versículo 22, ele vai usar essa expressão, né? Porque todos os teus juízos estão diante de mim e não rejeitei os teus preceitos. As expressões juízos e preceitos, que nós acabamos de ler no versículo 22, é a maneira de dizer que a lei do Senhor, a palavra de Deus nos basta. Por isso que Davi pode dizer, não rejeitei os teus preceitos, ela nos basta. A palavra de Deus nos eleva a um patamar de intimidade com Deus. É capaz de fazer com que tudo o que fazemos, falamos, a forma que agimos, as decisões que nós tomamos, são tomadas diante daquilo que conhecemos de Deus por meio da sua palavra. Porque você crê que a palavra de Deus é perfeita. E você não duvida dela. Mesmo que aparentemente possa ser prejudicial, ou pode ser que não seja vantajoso, mas você continua confiando na palavra de Deus. Eu não lembro qual foi dos filmes que nós passamos aqui na igreja, mas é o filme em que o rapaz foi convidado para trabalhar numa empresa e o dono pediu para ele desviar algumas bobinas, né? E ele era crente e falou, você recebe aqui 30, mas põe que recebeu, você vai receber 29, mas põe que recebeu 30, ou ao contrário, né? Você receber 30, mas marca 29, só uma você vai tirar que a gente vai fazer tal negócio. O dono da empresa falando isso, e esse rapaz, então, perturbado, né? Decidiu falar para o dono que ele não ia fazer isso, porque ele é crente e isso era roubo. E o dono da empresa falou assim, você é, não sei, o quarto, quinto, sexto que passou pelo processo de experiência, mas foi o único que foi honesto. Então, vale a pena, obrigado. Obrigado, Deus te abençoe, viu? Vale a pena confiar nos caminhos do Senhor. Eu estou precisando de um emprego, eu estou desempregado, o salário é bom. O próprio dono está mandando fazer isso. Mas o Deus fala que isso é roubo, não vou fazer. Então, lembre disso, os caminhos do Senhor são perfeitos. É perfeito. O homem pecador que tenta destruir, macular e desacreditar na palavra de Deus. Mas ainda assim, a palavra de Deus continua perfeita e soberana. Ela é a palavra de Deus é a palavra final. Por muito que os homens tentem desacreditá-la. Mesmo que você ou eu pense que a palavra de Deus mesmo que você ou eu pense ao contrário, a palavra de Deus sempre terá razão. Pense nisso. Não é tentar achar um versículo que vai te dar apoio para uma coisa que você vai fazer. Mas confiar, por isso tem que conhecer a palavra de Deus, né? Todo o seu texto, todo o seu contexto, para você confiar e saber que Deus está fazendo o melhor para nós. Aos olhos de Davi, e você lendo e conhecendo a história de Davi, você lê o versículo 24 e fala assim, pera, Davi aqui está sendo cara de pau. Ele diz, porque, versículo 23, também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribui segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos e na minha presença. Ô, Davi, você esqueceu de Betseba? Você esqueceu de Urias? Você tem coragem de escrever isso aqui, Davi? Por que Davi escreve uma coisa? Né? Todos nós conhecemos. E os pecados expostos, né? Foram ali colocados para que nós pudéssemos ver a graça e a misericórdia de Deus. Olhando para o assassinato de Urias, o adultério de Betseba, Davi diz algo que parece que é incoerente, né? Mas a justiça de Davi não era a sua justiça. Assim como não é a nossa justiça. Foi a justiça de Deus que perdoou os pecados de Davi que nos perdoa.
que nos chama à doce comunhão. Foi o sangue de Jesus Cristo que nos lavou e regenerou, e é por meio dele que somos vistos por Deus como santos, puros, justificados. Então você não olha mais para Davi como aquele pecador, mas vai olhar para Davi como aquele que o próprio texto de 1 Samuel 13, 14 e Atos 13, 22 declara que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Com todos os seus pecados, com todas as suas falhas, Deus fala, é um homem segundo o meu coração. Porque Deus olha para o sangue de Cristo em nossas vidas e fala, esse está justificado. Oh, mas você viu o que o Fábio fez ontem? O sangue de Cristo perdoou todos os seus pecados. Na fraqueza do rei se vê o poder de Deus. No versículo 31 a 45, nós vemos isto, né? E é interessante que a maioria dos tempos verbais aqui está no imperfeito, significando, no hebraico, ações contínuas ou futuras. E Davi vai dizer, o Senhor aperfeiçoou, o Senhor revestiu, o Senhor... Eu fiz aqui uma redução, aqui, né? Um resumo. O Senhor revestiu, aperfeiçoou, o Senhor firmou, o Senhor treinou. Tudo isso mostra, né? Não apenas a Davi, mas também a nós, que Deus está sempre conosco. Deus não fez algo só no passado, Deus continua fazendo no presente e no futuro. E Davi podia descansar nisso, sabendo, eu sou fraco, mas Deus é poderoso. Por isso, ele pergunta, quem é Deus além do Senhor? Quem é rochedo a não ser nosso Deus? Aí ele fala, Deus que me revestiu, que me aperfeiçoou, o Deus que me treinou. Então ele continua nos abençoando, continua cuidando de nós, se já somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. E Davi, então, ele pode fazer essa declaração, né? Quem é Deus além do Senhor? Não há outro Deus. Os deuses desse mundo podem trazer benefícios temporais. Eu vi um meme esses dias, eu achei interessante. Uma moça disse assim, eu era evangélica, eu lutava cada dia pelo prato de comida, eu andava de ônibus, eu não podia comprar uma roupa no shopping. Aí eu fui para Macumba, hoje eu tenho 4 casas, tenho apartamento na praia, tenho carro importado. E o rapaz disse, tudo normal, quem prometeu riqueza foi o diabo. Tem crente indo atrás do diabo. Igrejas que prometem riqueza e afastam da cruz de Cristo. Quem é Deus além do Senhor? Não há outro Deus além do nosso Deus. E podemos louvar essa noite, assim como Davi pôde louvar nesse salmo. Ao final, a doxologia, que é a expressão de louvor, é a adoração, a glorificação a Deus, do versículo 46 ao 50, quando ele diz, o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos, sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Ele é quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Davi reconhece que é Deus que lhe dá a vitória. Essa doxologia, né? Deve ser uma consequência natural de todo aquele que está debaixo das asas do Senhor. Expressar louvor, honra e glória ao nosso Deus. Por isso, quando nos reunimos aqui, cantamos alguns cânticos, alguns hinos, não é para preencher o tempo, para ter um culto mais largo. Não, é para podermos expressar a nossa adoração a Deus. Porque é Ele que nos salvou. Cantamos 10.000 razões, né? Muito mais razões podemos ter para louvar o nosso Deus por tudo aquilo. Aquele hino, ele é uma jornada de uma vida que termina, né, com a velhice e já indo embora desse mundo, mas continuará louvando a Deus por muito mais anos, porque estará na presença do nosso Deus. A doxologia
Talvez a mais conhecida está lá em Judas 24, 25, né? Ora, que diz assim, Judas, versículo 24 e 25, não me pergunte o capítulo, por favor. Diz, ora, aquele que é poderoso para nos guardar, de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para sempre. Amém. A expressão daquele que sabe que Deus é poderoso para guardar ele desse mundo perverso e levá-lo para a eternidade, mesmo diante de todas as dificuldades desse mundo. A ele seja glória, né? Majestade, domínio, poder. Lá em Romanos 11, 16, também há uma pequena doxologia que diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Essa é a expressão de louvor de todo crente. Reconhecer que tudo é dele, todas as coisas pertencem a ele. O Senhor Jesus, quando fez a oração do Pai Nosso, em Mateus 6, versículo 13, ele diz, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, adoração ao nosso Deus, aquele que nos salvou, aquele que nos protege em momentos difíceis, nas dificuldades da vida. Podemos olhar e render louvor, honra e glória. Né? Há várias doxologias na palavra de Deus e todas elas vão apontar para Deus, nunca para o homem. Note que Davi fala aqui, ó, ele me livrou, o Deus que me livrou dos meus inimigos. O Deus que me livrou, não foi ele, não foi a minha estratégia. Eu tive uma estratégia fenomenal, por isso eu abati todos os meus inimigos. Não. O Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim. Tu que me exaltaste acima dos meus adversários. Me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorificarei. Então, quando você passa por um momento de vitória, alcançou alguma bênção maravilhosa, é o Deus que te deu. É Deus que está te dando. É Deus que está te abençoando. Não é a sorte, não é o acaso, é Deus que está dando a vitória sobre aquela situação. Então, nós devemos apontar para Deus, o Deus eterno. Né? Na era medieval, quem assiste filmes desse período, muitas vezes para se homenagear ao rei, todos levantavam a taça de vinho e gritavam, vida longa ao rei. E é apenas isso que podemos desejar para uma pessoa, uma vida saudável, com muitos anos. Mas, para Deus, declaramos, o Senhor vive eternamente. É isso que Davi diz aqui. O Senhor vive. Ele vive eternamente. O nosso Deus vive eternamente. E viveremos eternamente com Ele, então a Ele toda a glória. O nosso Deus é eterno, assim como é eterna a vida de todo aquele que crê, todo aquele que se ajoelha, se arrependendo dos seus pecados. Que nós possamos, assim como Davi, no final da nossa jornada, declarar, eu te amarei, ó Senhor, versículos 1 a 3, né? Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha, o Senhor é meu rochedo, o Senhor é meu rochedo, o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Invocarei o seu nome, invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Irmãos, acho que nós deveríamos de tempo em tempo fazer essa oração, reconhecendo quem é Deus. Às vezes as pessoas perguntam para nós quem é Deus, né? E a gente responde, Deus é tudo. Deus é a flor, Deus é o sol, Deus é a criança, né? Deus é aquele mendigo ali. As pessoas vão dizer, quem é Deus? Deus é o meu rochedo, Deus é o meu escudo, Deus é minha fortaleza. Nossa, ser arrogante não. Eu sou um fraco pecador, perdido, que
foi salvo pela graça de Cristo e me colocou por trás desse escudo, me colocou dentro dessa cidadela, me colocou debaixo das suas asas, me protegendo. Esse é meu Deus. Eu sou fraco, como diz um cântico antigo, né? Eu sou fraco sem vigor. Ser Jesus, ó meu Senhor, ou algo parecido. Por quê? Porque é nele que nós devemos confiar. Assim como Davi, nós possamos também declarar quem é Deus em nossas vidas. Não espere, eu fazendo essa declaração, os meus problemas acabarão. Não. Mas você reconhece que em meio aos problemas, Deus está presente, cuidando de você, te amparando, te sustentando. Ou como diz uma certa pessoa, quando descobriu que estava com uma doença terminal, ele orou assim: Senhor, me dê graça para que nesse período tão nebuloso da minha vida, eu não venha blasfemar contra ti. Ele não pediu cura. Senhor, apenas que eu não blasfeme contra ti. Porque aqueles que não têm Deus, provavelmente vão reclamar: por que Deus permitiu que eu passasse por isso? Mas que em todas as situações que nós estivermos enfrentando, possamos lembrar que Deus é o nosso refúgio, nosso escudo, a nossa fortaleza, a nossa rocha. E no final das contas, quando tudo terminar, tudo acabará bem. Que Deus nos abençoe e possamos confiar sempre em Deus. Amém?